Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Adriano Lima e eu tô aqui hoje atendendo a um chamado, a um convite muito especial da turma do Colégio Le Petit Nicolas, né? Para falar sobre alguns temas que é especial porque eu sou fã desses temas e fã entusiasta e tenho a sorte, né, de trabalhar diariamente, ciclicamente, com o tema que a gente vai falar aqui, com o assunto que a gente vai desenvolver aqui, que é justamente falar um pouquinho sobre expectativas de futuro, né, das EdTechs para com o mercado educacional brasileiro, tá? Principalmente para o cenário que encontramos dentro das nossas escolas, dentro das nossas instituições de ensino, principalmente as instituições de ensino da educação básica. E EdTech é super simples, tá? Para quem tem a dúvida aí, EdTech é basicamente uma empresa de tecnologia que trabalha com educação, tá? Então ela junta soluções tecnológicas, né? Desenvolve soluções de educação tecnológica ou até mesmo hardware e software, né? Programas e, enfim, gadgets tecnológicos para inserir isso dentro do contexto escolar, seja dentro do currículo ou fora do currículo. A ideia é construir soluções que se adequem aquilo que a escola necessita para ensinar mais e melhor. Ponto. É isso. E aí, falar um pouquinho sobre o futuro disso, antes de fazer exercício de futurologia, eu sempre costumo dizer que a gente tem que olhar o nosso passado, né? Qualquer exercício de futurologia não pode ser embasado simplesmente numa bola de cristal, ainda mais no achismo, principalmente quando eu olho a educação básica, né? A educação é coisa seríssima, né? Então a gente não pode simplesmente produzir algo só porque a gente acha que vai ser bom para o aluno ou para o professor, né, em alguns casos. E aí, para fazer esse exercício, eu tenho que olhar o nosso retrospecto, né, como educador, retrospecto como mundo da educação e retrospecto como mercado educacional. E aí fazer alguns outros recortes, né, que é fazer o retrospecto não só do mundo da educação no geral, do global, mas principalmente do cenário da realidade brasileira, né? Que é um cenário completamente à parte. Veja bem, apesar de sermos a 8ª economia do mundo, ou seja, estarmos muito bem situados dentre os países que fazem o dinheiro girar para lá e para cá, a economia girar para lá e para cá, somos ainda um país em desenvolvimento, né? Um país que diariamente, cotidianamente, enfrenta desafios hercúleos para poder prover o básico, né? Às vezes para poder fazer o mínimo necessário para que o ser humano seja humano, né? Então, dentro desse cenário, entra o fator dentro do contexto da escola, que é justamente a instituição, é justamente o momento, né? A fase onde a gente consegue enxergar o ser humano se desenvolvendo, né? Sendo realmente desenvolvido em todas as suas vertentes, principalmente naquelas básicas, né? Como, por exemplo, eu entro numa escola e quero sair dela um melhor ser humano, ou mais bem informado, ou um melhor cidadão, ou uma pessoa que faça escolhas melhores, e isso na educação básica se pronuncia, né? Aliás, o professor de educação básica tem uma missão, né, realmente muito especial, que é justamente abraçar o aluno, pegá-lo pela mão a partir dos primeiros anos de vida, né? A partir da educação infantil, que são épocas, são momentos onde a neuroplasticidade, ou seja, onde o cérebro, né? Onde o cérebro da criança, do adolescente, estão ali em pleno período de formação, de caráter, de absorção de conhecimento, de decisões super importantes que influenciarão todo o futuro, né, dele ou dela, e pegar esse ser humaninho e fazer ele se desenvolver e entregá-lo, por exemplo, para a sociedade como um melhor cidadão, né? Para que realmente ele tenha um impacto em sociedade mais profundo e melhor, né? Diga-se de passagem, que acho que é o que a gente busca, não é só a questão da intensidade, mas da qualidade, né, da educação e em como isso reflete na nossa cidadania ali, né, no dia a dia. Esse professor, aqui no Brasil, se eu olhar aí sim o retrospecto de passado, presente, olhando para o futuro, é um professor que, infelizmente, ele não conta com uma formação universitária realmente robusta,
Se a gente for falar hoje da primeira graduação de pedagogia, que inclusive é o curso mais buscado, né, nas universidades, nas faculdades EAD, é um curso que entrega ali, alguns entregam, acho, muito bem o básico, né, para que o professor entenda o contexto de sala de aula, entenda o contexto e as condições humanas que envolvem o próprio aluno e até mesmo os outros profissionais que vão trabalhar com ele, porque o professor precisa trabalhar em comunhão, o professor precisa trabalhar em sociedade ali com outros educadores também, e isso na universidade, quando é uma universidade muito boa, ele tem condições de absorver. Mas quando a gente vai para uma outra seara, que é a seara da tecnologia, né, de desenvolvimento tecnológico, ou seja, de conseguir aliar dois mundos, né, aquele mundo da educação básica, do mundo realmente do giz, da lousa, né, com esse outro mundo que cada vez mais está presente, não mais de maneira orgânica, né? Porque antes a tecnologia estava entrando de maneira orgânica, de maneira natural. Hoje não, já está indo até de uma maneira um pouco mais forçada. O professor ele não tem condições de alcançar isso, muitas vezes, com essa primeira graduação. E aí são aqueles professores especiais, aqueles que se destacam, aqueles que vão atrás de uma formação complementar, né? Aqueles que vão atrás de um curso, que vai complementar, que vai falar sobre IA, por exemplo, que vai falar sobre robótica, que vai falar sobre educação tecnológica, que vai falar sobre as condições e o ambiente, né, onde, por exemplo, o aluno dele vive hoje em dia, que é esse ambiente até certo ponto meio caótico, né, que é esse mundo VUCA, né, que a gente fala que é um mundo extremamente volátil, as coisas, as regras, alguns pontos de vista mudam muito rápido, né, pelo menos muito mais rápido do que antigamente. O professor ele tem que se adequar a isso. E aí, mais uma vez, especial é aquele professor que vai atrás realmente dessa formação complementar. Mas o fato é que existe ainda um espaço muito grande entre a formação do professor e as ferramentas tecnológicas que hoje a gente consegue prover para a escola, né? Detalhe, tá? A gente tem que separar o joio do trigo. A gente não pode considerar a ferramenta tecnológica como um brinquedo pedagógico, né? Então, a ferramenta tecnológica ela tem que servir a um propósito. A tecnologia em sala de aula, ela não pode ser um fim, ela precisa ser um meio, ela precisa ser uma ferramenta. O professor precisa enxergar naquilo algo útil, para pegar aquilo na mão, né, e usar mesmo como uma ferramenta ali, para que no dia a dia, a maneira como ele dá aula, a maneira como ele passa, né, os conhecimentos, a maneira como ele transfere os conhecimentos, seja realmente cada vez mais orgânica e cada vez mais fácil com o uso dessa tecnologia. A tecnologia, gente, ela vem ao encontro da nossa necessidade de otimizar tempo, né? Ela entra na nossa vida, aí não só do educador, mas de todos nós, pais, mães responsáveis, enfim, todo mundo dessa sociedade tecnológica, ela vem ao encontro justamente desse tempo que está cada vez mais curto, dessa vida cada vez mais corrida, né? Cada um acaba utilizando essa tecnologia para um fim distinto, mas no final do dia geralmente é para conveniência, para trabalho, é para otimizar tempo, né? É para fazer novas amizades, porque até a forma como se faz amizade hoje em dia mudou, para melhor ou para pior, isso é uma outra discussão, né? que a gente tem que considerar, mas o fato é que a tecnologia está na nossa vida e ela chega com a promessa de economia de tempo. E aí eu vou entrar um pouquinho na questão do aluno, porque quando essa mesma tecnologia entra na vida dele, ele recebe isso de maneira mais orgânica, né? Não são raras as vezes onde a gente se depara com as pessoas falando sobre o nativo digital. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse termo natividade digital, porque o aluno realmente ele é um nativo digital, mas ele é um nativo digital da tecnologia pronta, da tecnologia do like, aquele que ele instala no celular com 2 cliques, né? E começa a dar o like dele ou começa a interagir de maneira muito fácil e rápida. Inclusive, eu digo que é dessa tecnologia pronta, porque se essa mesma tecnologia, esse mesmo aplicativo, o mesmo aparelho, o mesmo hardware, o mesmo software apresentar algum tipo de defeito, problema, e ele clicar mais de 2 vezes e der um erro, né? O aluno, hoje em dia, ele não cultiva uma resiliência tamanha a ponto de querer resolver o problema daquele aplicativo ou pelo menos entender o que está acontecendo. Ele simplesmente
né, clica por 2 segundos, arrasta para a lixeira e baixa outro aplicativo. Né? E aí ele é o nativo dessa tecnologia, onde a resposta para a maior parte dos problemas que ele tem está ao alcance de 1 ou 2 toques, de 1 ou 2 touches. O que a gente precisa criar, juntando as duas coisas agora, o educador que vai atrás, esse que se forma, que se informa, etc., com as necessidades desse aluno, que a gente precisa criar um match entre isso. Né? É um match entre essa necessidade de formação do educador e essa necessidade de comunicação, de interação, ou de ficar plugado 24 horas por dia de um aluno, né? Que eu não acho que seja o melhor caminho para o aluno, né? Ficar plugado, né, o tempo inteiro, o dia todo, mas o fato é que ele gosta muito de estar plugado. Então a gente tem que juntar essas duas necessidades. Quando esse aluno que está acostumado com esse mundo multimídia, esse mundo touch, de vídeo, som, fala, etc., de comunicações cada vez mais curtinhas, textos cada vez mais né, enxutinhos, com menos caracteres, e que falam sobre um tema às vezes muito complexo em 2 ou 3 parágrafos, né? Ele vai atrás desses resumos. Quando a gente fala deste aluno, a gente tem que se botar no lugar dele, fazer um momento de empatia, principalmente como edtech ou principalmente como educador. Ele chega na sala de aula e o que ele vê? Como é que essa sala de aula recebe este aluno, né? Como é que as tecnologias educacionais que estão naquela escola, ou não estão ainda, né, recebem esse aluno? Como é que esse aluno ele se sente quando o professor começa a dar aula e faz a aula da mesma maneira como nós aqui, né, jovens de 40, 45 anos como eu, por exemplo, tínhamos nossas aulas assim, né? O professor começava e era uma aula extremamente expositiva no sentido do professor expunha os conteúdos o tempo todo ali, né, na lousa, e a gente acabava entrando meio que num cenário de decoreba até, né? Quem aí nunca estudou para passar numa prova, só para passar na prova, porque depois esquecia completamente dos assuntos, dos temas. O fato é que tem ainda muitos professores que são formados dessa forma e que acabam, porventura, dando aula dessa forma também. E aí é nesse cenário que a tecnologia educacional, ou esse professor que se destaca com tecnologia educacional, tem que se encontrar com esse aluno. Né? Tem que se encontrar com esse aluno multimídia, com esse aluno que está conectado, que está plugado. Né? E aí é muito além da discussão de celular ou não dentro de sala de aula. Não vamos entrar nessa seara também. A gente vai para outro tipo de discussão. A gente vai para a discussão de se os tempos e movimentos da escola estão encaixando com os tempos e movimentos do aluno. Né? Para que ele não entre num ciclo que nem, por exemplo, mais uma vez, muitos de nós entramos de decoreba, de decorar só para passar na prova. De que ele entre em um ciclo de aprendizagem significativa. Né? Que é o quê? Que é ter realmente utilidade o conteúdo, que é o sonho de todos nós, né? Quando a gente vai aprender alguma coisa, que o curso seja 100% significativo para a gente, que a gente consiga aprender, assimilar aquilo e utilizar na nossa vida real. Um desses movimentos dentro da educação tecnológica é justamente a questão de dar contexto, ou seja, de trazer ferramentas para dentro de sala de aula que deem contexto para o aluno, que é simplesmente começar uma aula, por exemplo, falando de algo que interesse realmente aos alunos. E se o tema central da aula geralmente é um tema que não interessa tanto ou não está dentro do contexto, trazer esse tema e criar caminhos para que o aluno se interesse, fazendo análise de conhecimento prévio, fazendo perguntas para os alunos, né, trazendo eles para dentro desse encontro de sala de aula, esse momento de sala de aula, mas não só para esse momento expositivo do professor, para esse momento de troca, onde o aluno também pode levantar a mão e colocar a experiência dele ou colocar aquilo que ele acredita sobre determinado tema. Essa é uma das formas mais fáceis, né, da gente entender o mundo do aluno e o aluno realmente entrar no nosso mundo e realmente dar este match. E aí as ferramentas tecnológicas, elas vêm ao encontro disso. Né? Então, robótica, por exemplo, educacional. Inclusive, gente, robótica educacional não pode ser brinquedo pedagógico. Né? O robô, por si só, é lindo, é maravilhoso, mas não pode ser um fim. Ele não pode ser simplesmente um artefato que a criança monta por montar. Precisa ter um projeto em cima daquilo, precisa ter um tema em cima daquilo, e muito além do tema, esse tema precisa fazer o que eu acabei de falar agora, ter um contexto. Né? Então precisa conectar com o mundo do aluno. E aí você tem várias outras, né? Quando a gente fala do mundo maker, o maker nada mais é do que eu faça você mesmo, né? Então até para fazer um paralelo com a gente aqui, pô, acho que o maior mestre maker que já existiu é o MacGyver, né? Ele resolvia problemas reais ali, pelo menos reais ali, durante, né, o episódio,
Mas ele resolvia problemas da vida real, né, com os materiais que ele tinha em mão. Dentro da escola a gente tem que fazer cada vez mais esse movimento. Lembrando que tecnologia educacional, gente, tecnologia educacional não é só o robô, né? Não é só o robozinho, não é só o hardware, não é só aquilo que acende ou liga, ou canta, né? Ou se move de maneira autônoma, não. A tecnologia é uma caneta, a tecnologia é um papel, a tecnologia é uma garrafa PET, né? Isso é tecnologia também. Então, a partir do momento que você utiliza, ou se utiliza desses materiais, ou do que você tem em mãos, para resolver um problema, né? Montar um projeto e com isso sim resolver um problema do seu mundo, ou do mundo real, do mundo proposto, do cenário proposto por um educador, você está se utilizando sim de tecnologias a favor do seu aprendizado, isso como aluno, né? E o professor está usando essas tecnologias, que nem sempre são reconhecidas como tecnologias, a favor do aprendizado do aluno. Eu queria ter mais um tempão aqui para falar com vocês, né? Então eu acho que até já coloquei bastante pontos aqui, acabei me empolgando um pouco, então me desculpa. Mas eu acho que isso pode ser um bom motivo, uma boa desculpa para outros bate-papos com vocês, tá? E dentro desse cenário, mais uma vez, eu considerei especial o convite do Rafael, né, do Lepetini Colar, porque é um colégio que faz diferente. É um colégio que traz o ensino, traz a tecnologia de maneira contextualizada ou de maneira que gere contexto com a vida do aluno, que é o que a gente estava falando aqui agora há pouco, né? Você gerar interesse no aluno, você tem que ter contexto. E eu percebo que isso na rede é algo autêntico, é algo verdadeiro, até pelos movimentos que eu já vi o colégio fazendo. Esse colégio, ele trabalha sempre no sentido de estar sempre conectado, atualizado com tendências, né? Então é um colégio que participa de feiras e simpósios internacionais, como a BET Londres, por exemplo, né? Que foi, inclusive, eu tive a oportunidade de ter o primeiro contato com o Lepetini Colar na BET Londres. E só por esses movimentos a gente sente aquele quentinho no coração e aquela certeza, né, que o nosso filho, ou filho de vocês, ele vai estar sendo bem atendido, ele vai estar sendo muito além de somente bem recebido, bem atendido, bem preparado, né, bem conectado, né, e bem entregue para a sociedade como um grande ser humano e um grande cidadão, tá bom? Acho que é isso. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Essa também pode ser a sua história. Colégio Lepetini Colar, com você hoje e amanhã.